Boa noite a todos! Hoje o nosso grupo vai falar um pouco sobre a testosterona. Trazendo um panorama geral da nossa apresentação, inicialmente vamos falar sobre as características físicas e químicas da testosterona. Em seguida, vamos falar sobre a biossíntese, onde ocorre e como ocorre. Depois vamos trazer os estímulos de produção e de secreção, seguidos dos efeitos e funções que a testosterona desempenha. Logo após, vamos falar sobre os problemas relacionados aos níveis de testosterona no organismo e, por fim, vamos trazer brevemente sobre a suplementação hormonal, falando um pouco sobre a terapia de reposição hormonal e sobre o uso de anabolizantes. Iniciando falando um pouquinho sobre a testosterona, ela se consiste em um hormônio esteroide anabolizante, isto é, um hormônio derivado do colesterol. A tal é considerado o principal hormônio masculino, mas também está presente nas fêmeas, ainda que em menor quantidade. A molécula de testosterona, representada à esquerda, possui 19 carbonos, 28 hidrogênios e 2 oxigênios, sendo que a tal possui natureza lipofílica e apresenta função mista. Cetona, representada mais à esquerda da molécula, onde há carbonila, e álcool, representada mais à direita da molécula, onde há a hidroxila. A massa total da molécula de testosterona é de 228,42 gramas por mol. Como dito anteriormente, a testosterona é um hormônio esteroide, os quais possuem estruturas químicas semelhantes por terem um precursor em comum, o colesterol. A maioria dos hormônios esteroides são produzidos no córtex da glândula suprarrenal e nas gônadas, ovários e testículos. Estes hormônios não são estocados nas células endócrinas, devido à sua natureza lipofílica. Os tais são produzidos sob demanda e se difundem para fora da célula endócrina. Os hormônios esteroides, de maneira geral, atuam principalmente em receptores intracelulares. Eles não são muito solúveis no plasma, por isso a maioria das moléculas de hormônio esteroide que está no sangue está ligada a moléculas de proteína carreadora, como a globulina ou a albumina. O complexo carreador esteroide permanece fora da célula porque as proteínas carreadoras são lipofóbicas, ou seja, são incapazes de difundir através da membrana celular. Apenas as moléculas de hormônio que não estão ligadas a proteínas carreadoras podem se difundir para dentro da célula-alvo. E à medida que o hormônio não ligado sai do plasma e entra na célula, os carreadores liberam mais hormônio para que a razão hormônio não ligado, hormônio ligado, permaneça constante. Ou seja, à medida que o hormônio não ligado deixa o sangue e entra na célula, mais carreadores liberam seus esteroides, de modo que sempre há uma certa quantidade de hormônio não ligado no sangue pronto para entrar na célula. Os receptores de hormônio esteroide mais estudados são encontrados dentro da célula, tanto no citoplasma quanto no núcleo. O complexo hormônio-receptor, então, chega no núcleo, onde age como um fator de transcrição, onde ele se liga ao DNA e ativa ou reprime um ou mais genes. Os genes ativados geram um novo RNA mensageiro, que determina a síntese de novas proteínas. Quando os hormônios esteroides ativam os genes de produção de novas proteínas, normalmente existe um intervalo de tempo entre a ligação do hormônio receptor e o primeiro efeito biológico observável. Esse intervalo de tempo pode ser de até 90 minutos. Logo, os hormônios esteroides não mediam vias reflexas que requerem respostas mais rápidas. Pensando um pouco sobre a descoberta da testosterona, nós temos que a história dos esteroides começou oficialmente em 1931, quando o químico alemão Adolf Butenandt conseguiu isolar 15 mg do hormônio masculino androsterona a partir de mais de 10.000 litros de urina.
Pouco tempo depois, em 1934, ele foi capaz de sintetizar esse hormônio artificialmente. Durante os 5 anos seguintes, os cientistas, patrocinados por empresas farmacêuticas, descobriram a existência de um hormônio mais forte, a qual deram o nome de testosterona. Pouco tempo depois, conseguiram recriá-lo quimicamente, e em 1939 eles receberam o Prêmio Nobel por tal feito. A designação testosterona foi criada por Adolf Butten e Laszlo Huska e provém da junção das palavras testículo e esterol, sendo que os testículos são o local onde a tal é produzida, e nós vamos explanar mais à frente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a biossíntese da testosterona. As gônadas, os testículos nos machos e os ovários nas fêmeas, são o local de síntese e secreção dos hormônios esteroides. Tanto os testículos como os ovários eles sintetizam os androgênios, que neles incluem a testosterona, e estrogênios. Porém, os testículos secretam predominantemente androgênios, que são conhecidos como hormônios sexuais masculinos, enquanto os ovários produzem principalmente estrogênios, chamados de hormônios sexuais femininos. Porém, pode ocorrer de fêmeas produzirem níveis de androgênio mais elevados. Por exemplo, a hiena malhada, que produz uma quantidade de testosterona muito alta durante a gestação. E pode se equivaler até a testosterona presente nos machos. E esse alto índice de testosterona nas fêmeas, ela cria inclusive um pseudopênis, que é um desenvolvimento do clitóris. Também pode ocorrer o contrário também, de machos, como os garanhões, que eles produzem uma grande quantidade de estrogênios e baixa quantidade de testosterona. Sendo que esses hormônios esteroides eles são efetivos em concentrações muito baixas e assim são sintetizados em quantidades relativamente pequenas. Bom, e o local de síntese da testosterona na célula, é no retículo endoplasmático liso, e ela tem como precursor o colesterol. Agora, falando especificamente dos machos, esse processo de síntese de testosterona ocorre nas células de Leydig, que elas são localizadas no interstício do testículo maduro. Ali, como vocês podem ver na imagem, entre os túbulos seminíferos. E uma pequena quantidade provém das glândulas suprarrenais e outra pequena quantidade vem da conversão periférica da androstenediona. Porém, a quantidade de andrógeno secretada pela glândula suprarrenal em homens é geralmente tão baixa que os seus efeitos são quase insignificantes. Bom, o principal processo de produção inicia nos machos, inicia com a conversão do colesterol em pregnenolona na mitocôndria dessas células de Leydig, que é realizado por um complexo enzimático que cliva as cadeias de colesterol, e esse complexo está no citocromo P450, que está localizado na membrana mitocondrial. Esse citocromo é específico de certos tecidos para a metabolização do colesterol, e assim a síntese de esteroides não ocorre em todos os tecidos. Nesse caso, o aumento da concentração de pregnenolona no testículo promove uma elevada concentração local e um rápido turnover intracelular para a testosterona. Já nas mulheres, como ocorre? A produção de testosterona depende da biossíntese de glicocorticoide, e sendo que o córtex adrenal secreta esteroides androgênicos que podem ser convertidos em testosterona, ocorrendo 50% nos ovários, 25% nas adrenais e 25% provindo de conversão periférica. Porém, aqui nesse caso, os androgênios suprarrenais desempenham funções importantes, ao contrário dos homens, que era quase uma quantidade tão mínima que não tinha tanta importância. Aí na mulher, eles contribuem para a libido e eles são convertidos em estrogênios, que são os esteroides sexuais feminizantes, e eles são convertidos por outros tecidos do corpo. Sendo que após a menopausa, todos os estrógenos femininos se originam da conversão de androgênios
suprarrenais. Bom, aqui agora nós vamos ver um pouco sobre a biossíntese, né? Como vocês podem ver, inicialmente o colesterol ele passa pela enzima localizada na mitocôndria e ele é retirado uma grande parte da sua cadeia. E posteriormente essa pregnenolona ela vai nos caminhos, que no caso está na seção das progesteronas, ela vai se converter até dar a testosterona um pouco mais abaixo. Vocês podem observar que os androgênios eles são compostos por 19 carbonos, sendo que a testosterona também é um intermediário da biossíntese de estrógenos, como vocês podem observar lá no final, na setinha. Como, por exemplo, o p-estradiol, que eles se assemelham aos andrógenos, mas eles não possuem o grupo metilo no carbono 10, porque eles possuem um anel aromático, sendo que agora eles são compostos por 18 carbonos. Aqui é interessante observar também que a progesterona, que é dita como um hormônio sexual feminino, ela que nesse caso é a progestina mais abundante, também pode ser um precursor da testosterona. E como os androgênios, eles produzem os estrogênios, que causam as características secundárias femininas. Assim, né, dá para notar claramente uma relação de um aumento artificial que normalmente ocorre quando você, por exemplo, no caso da injeção artificial para o ganho de músculo, né, e a relação com a ginecomastia, porque a testosterona pode converter em hormônios femininos e dar essas características sexuais femininas secundárias. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre os estímulos que ocorrem no corpo para que ocorra a produção e secreção de testosterona. Bem, a testosterona é secretada durante 3 épocas da nossa vida. A primeira é no primeiro trimestre da vida intrauterina. O segundo é na vida neonatal e o terceiro é continuamente após a puberdade. Bem, e quais são os mecanismos, né, que ocorrem para regular essa produção de testosterona? A testosterona ela é regulada através de um mecanismo de retroalimentação negativa sobre a adenohipófise. Como vocês podem ver nessa imagem, quando a testosterona se encontra em baixas concentrações, o hipotálamo passa a produzir o GNRH, que também é conhecido como fator liberador de gonadotropina. Este GNRH vai estimular a produção de LH e FSH. LH também é conhecido como hormônio luteinizante. Ele estimula as células intersticiais de Leydig nos testículos dos machos. Isso ocorre pois essas células apresentam receptores de LH que, quando estimulados, passam a produzir e secretar testosterona. Como vocês podem ver, a testosterona pode ser transformada em DHT a partir de enzimas presentes na próstata masculina. Esse DHT tem várias funções, como auxiliar no padrão de desenvolvimento masculino, aumentar os órgãos sexuais masculinos e a expressão das características sexuais secundárias, e até mesmo da síntese de proteínas. Bem, voltando aqui. Quando essa testosterona passa a ser produzida e a sua concentração aumenta, o hipotálamo cessa a produção de GNRH, caracterizando uma retroalimentação negativa, né? Nas mulheres, esse estímulo também ocorre pelo hormônio luteinizante, contudo ocorre no ovário e em menores concentrações. Bem, em ambos os sexos, a produção de testosterona pode ocorrer nas glândulas suprarrenais, que são estimuladas pelo ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, ou apenas corticotrofina. Esse hormônio ele é liberado pela adenohipófise, porém esse mecanismo como um todo ainda não é totalmente compreendido. Essa produção de testosterona também pode ocorrer através da conversão periférica, que consiste
da transformação da androstenediona em testosterona em algumas células do corpo, como por exemplo as células do tecido adiposo, sendo que esse estímulo também ocorre pelo hormônio luteinizante. Bom, pessoal, agora eu vou tratar um pouquinho então sobre a parte das funções e efeitos que a testosterona tem no nosso corpo, mais precisamente no corpo de machos. Tem ainda alguma presença no corpo de fêmeas, tanto de seres humanos, que a gente pegou como o nosso organismo modelo, quanto dos outros vertebrados, ok? A gente deu um enfoque maior, obviamente, nas funções que teria no corpo do ser humano, mas a gente também vai dar uma comentada no panorama geral, e vale lembrar que muitos dos efeitos que a gente comentar aqui, eles são apresentados em machos de todas as espécies de animais aí que nós conhecemos. Então vamos lá. Bom, primeiramente, a gente vê que a testosterona ela tem a influência na diferenciação sexual durante a gestação. Então, vai ser a testosterona que vai ser a responsável, basicamente, por definir qual que vai ser o sexo do bebê. A partir daí, a gente vê que vão ter o desenvolvimento das características masculinas na parte dos tecidos reprodutores, ou seja, vai começar a ser desenvolvido o pênis, os testículos, a próstata e a vesícula seminal no feto. Numa outra fase da vida, que a gente verifica também que a testosterona é determinante para a formação do corpo, enfim, para mudanças, seria durante a puberdade de todos os machos ao todo. O que seria a puberdade? A puberdade, ela nada mais nada menos do que o início da fertilidade, ou seja, quando o macho começa a ter a produção de espermatozoides no corpo. Então, durante esse momento, onde a gente tem uma alta na taxa de testosterona no corpo do macho, há alguma apresentação de efeitos secundários. Alguns deles já são mais famosos, como a gente já conhece, que seria a presença de pelos pelo corpo, o estirão de crescimento, aumento de massa muscular, surgimento de odor corporal mais característico de adultos, aumento da oleosidade de pele e cabelos, o engrossamento do timbre vocal, com o crescimento do pomo de Adão na garganta de humanos, enfim, e aumento da libido e frequência de ereções por consequência do início da produção de espermatozoides. Porém, a gente também identificou que existem algumas mudanças ósseas que acontecem nos animais. Essas mudanças seriam que os ombros eles vão ficar mais largos, porque vai ter uma expansão da caixa torácica. A gente também verifica algumas mudanças no nariz, umas mudanças no rosto, com enfoque na testa, no nariz, na mandíbula e no queixo. A gente vê um pouco a expansão dessas características e a demarcação dessas características de uma forma um pouco mais enfática nos animais. E por conta desse efeito de fortificação óssea, também foi identificado, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que a testosterona ela tem um papel muito importante nessa parte da fortificação óssea e no combate à osteoporose. Inclusive, a baixa no nível de testosterona no corpo é um fator de risco justamente para a ocorrência da osteoporose, e nós também identificamos que seria um fator de risco para declínio cognitivo, ou seja, as pessoas elas podem desenvolver demência ou mal de Alzheimer. A baixa da testosterona ela está muito associada à idade do homem, porque a gente vê aí que ocorre a andropausa. A andropausa nada mais é do que a queda gradual da produção de testosterona pelo corpo devido à idade. Então, nesse período na vida dos homens, quando eles vão envelhecendo, ficando mais velhos a partir dos 60 anos, é comum identificar alterações de humor, redução de desejo sexual, o enfraquecimento ósseo causando a osteoporose, a redução de pelos pelo corpo. Tudo isso pode ser amenizado se houver uma reposição hormonal, que a gente vai comentar num tópico um pouco mais adiante. Então, sobre os aspectos da testosterona nas fêmeas, é importante da gente ter a consciência de que sim, há produção de testosterona pelas fêmeas, pelo corpo das fêmeas, porém, é claro, é numa quantidade muito inferior à quantidade que é produzida no corpo dos machos. Os efeitos eles são muito parecidos, não tem muito segredo. A gente verifica aí, com o aumento da taxa de testosterona no corpo, o aumento da libido durante o ciclo menstrual, o aumento da massa muscular,
e o aumento metabólico, favorecendo muitas vezes o emagrecimento, o que torna a testosterona uma alternativa interessante, por exemplo, para quem procura um melhoramento no caso de atividades físicas, que vai ser comentado posteriormente em mais detalhes. Porém, a gente também verifica que o excesso de testosterona em mulheres, seja por uma produção biológica mais elevada ou por uma reposição, enfim, feita de forma incorreta, ela pode ocasionar acne no rosto e nas costas, queda de cabelo, aumento da quantidade de pelos pelo corpo, engrossamento da voz e inclusive o aumento no clitóris. Como medicamento, a gente verificou aqui que a testosterona ela é utilizada para o tratamento de hipogonadismo, que seria a baixa na produção de testosterona no corpo dos homens, e para alguns tipos de câncer de mama. Como efeitos psicológicos e sociais, por fim, a gente verifica o aumento do comportamento agressivo e competitivo, já que o aumento da testosterona faz com que o macho torne-se mais interessado para encontrar uma fêmea para cópula, e inclusive há aumento dos níveis de testosterona na presença de fêmeas ovulantes. O macho ele consegue sentir o cheiro de uma fêmea ovulante, distinguir se ela é uma fêmea ovulante ou não, e quando ele sente esse cheiro, ele aumenta os níveis da produção de testosterona, que consequentemente vão aumentar os níveis de produção de espermatozoides para favorecer a reprodução e, enfim, favorecer a concepção também por parte da fêmea. Por conta disso, aumenta a agressividade entre machos que competem pelas mesmas fêmeas ali na mesma região, ou mesmo em relações sociais, também acontece bastante entre seres humanos. Agora eu vou falar sobre os problemas relacionados aos níveis da testosterona. Vou contextualizar primeiro o que é hipogonadismo, né? Hipo significa pouco, e gonadismo vem de hormônios gonadotróficos, então seria a baixa produção de hormônios gonadotróficos. Aqui, como a gente está apresentando sobre testosterona, eu vou me ater ao hipogonadismo, que é referente à testosterona. Essa condição ela pode ser congênita ou adquirida, e pode ser do tipo primário ou secundário. O tipo primário vem da incapacidade dos testículos de responderem ao FSH e ao LH. E aí isso vai fazer com que o indivíduo tenha um acúmulo dessas substâncias. E o principal quadro, né, que causa isso seria a síndrome de Klinefelter, que ela tem o eucariótipo com 47 cromossomos XXY. E tem também o tipo secundário, que é quando o hipotálamo tem uma falha em produção do FSH ou do LH, que acaba não sendo suficiente. Aí quando o hipogonadismo ou quando tem uma produção deficitária da testosterona em homens adultos, isso pode ser normal, né? A maior parte dos homens tem uma queda que se inicia a partir dos 40, 50 anos e que ela é de mais ou menos 1% ao ano. Assim, ela não vai estar trazendo alguma perda para a qualidade de vida do indivíduo e vai estar relacionada com os efeitos do envelhecimento, né? O envelhecimento é complexo, ele não ocorre só por conta dessa diminuição da testosterona, mas também vai sendo causado em partes por isso no homem. Só que não necessariamente essa queda é normal, e ela pode ter alguns sintomas preocupantes. Isso pode ser potencializado por problemas como obesidade, doenças crônicas, e pode causar no homem ginecomastia, perda de libido, disfunção erétil, entre outros sintomas. E nos meninos jovens, essa condição ela vai impedir a puberdade, então não vai ter o desenvolvimento das características secundárias. Quando o menino é novo, antes da adolescência, é muito difícil se identificar essa condição, por conta de que a testosterona ainda não tem esse papel de características secundárias, então muitas vezes o diagnóstico é realmente quando o menino atinge a idade da puberdade. E o hipogonadismo ele também pode ser congênito, que é quando no embrião masculino vai ter os efeitos da falta da testosterona, que quando ela é total, o indivíduo ele pode ter um aparelho reprodutor externo semelhante ao feminino, e quando ela é parcial, ela pode trazer uma ambiguidade na identificação da genitália do indivíduo.
Nas mulheres, fatores como estresse, sono desregulado, uso de contraceptivos, sedentarismo e má alimentação são as principais causas da deficiência da testosterona. Isso pode causar na mulher uma diminuição da libido, humor disfórico, diminuição de pelos no corpo, entre outros sintomas, e geralmente isso é resolvido com a suplementação hormonal. No caso do excesso de testosterona, tanto para homens quanto para mulheres, pode causar problemas, sendo que os problemas causados em homens e mulheres são um pouquinho diferentes. Nas mulheres vai causar excesso de pelos, engrossamento da voz, aumento do risco cardiovascular. Em homens pode causar, por exemplo, hipertrofia dos testículos. E a principal causa desse excesso da testosterona, tanto em homens quanto mulheres, geralmente é a suplementação externa, artificial. Mas ela também pode ocorrer naturalmente, por exemplo, em mulheres com condições como ovários policísticos, entre outras doenças. Boa noite, meu nome é Rafael. Eu vou falar um pouco sobre a suplementação hormonal, entrando um pouco no aspecto da terapia de reposição hormonal, dando alguns detalhes sobre a definição, a realização, os benefícios, controvérsias, falando brevemente do impacto que a terapia de reposição tem na economia e, por fim, eu vou citar, pelo lado negativo, os anabolizantes. Antes de começar, é importante que eu cite que não se faz comercialmente tratamento com testosterona em animais que são para abate, porque é um tratamento demorado e a ave geralmente é abatida antes que esse tratamento faça ser feito, e quando esse tratamento faz efeito em bovinos e suínos, a carne tem uma resposta negativa, ela fica dura. Então eu vou começar primeiro falando sobre o que é. É um tratamento de caráter médico que busca fornecer equilíbrio hormonal para o organismo através de meios alheios ao corpo. Esse desequilíbrio que ele busca corrigir é causado por debilidades, deficiências, insuficiências do organismo em produzir um nível satisfatório de hormônios. Realizado através de suplementação com EAAs, que são esteroides anabolizantes androgênicos sintéticos, derivados sintéticos da testosterona, geralmente por via oral, através de pílulas ou de injeções ultramusculares de lenta liberação. Tem caráter oleoso, por isso que demora um pouquinho. Esse tipo de terapia tem uma resposta bem lenta para o organismo, então não é tomar a primeira dose que tudo vai dar certo, demora um pouquinho para o organismo responder. Os benefícios são diversos, é o tratamento do hipogonadismo, que os meus colegas já explicaram, que são as funções reduzidas das gônadas, a interrupção da andropausa, é uma deficiência na síntese de testosterona em homens a partir dos 35, 40 anos, tratamento de câncer de mama em estágio avançado, tanto em homens quanto em mulheres, tratamento de anemia de longa duração em homens, tratamento de osteoporose e, por fim, a terapia hormonal com o propósito de alinhar as características sexuais e físicas à identidade de gênero da pessoa. Rapidinho, então, um slide, eu peço desculpa pela qualidade, eu não achei essa imagem em qualidade melhor. E aí eu trago alguns benefícios e riscos que essa terapia pode trazer. E do lado na coluna da direita tem os sintomas da andropausa, que é essa queda de produção de testosterona. A partir dos 40 anos, cada década de vida, o homem perde até 12% da produção de testosterona. Então, quanto mais tempo de vida o homem tem, menos produção ele de testosterona o corpo consegue realizar. É por isso que essa terapia funciona tão bem. Então, aí algumas controvérsias, Segundo um estudo publicado na Revista de Medicina da USP, os tratamentos a longo prazo com T, que é a testosterona, podem causar infertilidade. E os riscos do tratamento estarem correlacionados com casos de câncer de próstata e problemas cardiovasculares são controversos, segundo essa mesma pesquisa, e podem ou não podem ser diretamente ligados. A terapia de reposição possui efeitos adversos que devem ser levados em consideração: acne, ginecomastia, obesidade, alterações de humor e náusea. Alguns médicos citam que é uma segunda adolescência.
Porque quando você toma, o seu corpo recebe uma descarga muito grande de testosterona e você apresenta sintomas de adolescente. No quesito economia e mercado, no viés econômico, o mercado da terapia de reposição hormonal geral, não apenas de testosterona, movimentou 21 bilhões de dólares americanos no ano de 2019 e possui uma previsão de crescimento de 7,7% ao ano até 2027, quando vai atingir quase 40 bilhões. Nos Estados Unidos, uma empresa farmacêutica, um ponto negativo, produziu um comercial em que dizia que o seu produto, que eu não posso citar o nome, era cura para uma doença que eles veicularam na época como baixo T. Segundo o comercial, a doença afeta homens de idade avançada e traz todas as desvantagens do nível baixo de testosterona. O baixo T, que eles usam como se fosse uma doença com nome próprio, é a andropausa que eu já citei anteriormente. E aí, por fim, citar um pouquinho dos anabolizantes. Do mesmo modo que os EAAs são usados em caráter médico para repor hormônios, corrigir deficiências, existe um forte mercado subcategorizado, um mercado negro, entre aspas, de esteroides para aumentar o desempenho físico e hipertrofiar os músculos. Segundo os dados de uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos em 2007, 92% dos usuários de anabolizantes não confiam em médicos e eles compram de pessoas que não têm treinamento técnico, não têm conhecimento legal sobre isso. E essa mesma pesquisa diz que 4 em cada 5 usuários de esteroides anabolizantes não são atletas, são jovens de classe média alta que usam a medicação única e exclusivamente para fim estético. Esse uso indevido da medicação pode causar danos nos rins, nos fígados, e casos de má aplicação, que a pessoa se automedica, podem acabar evoluindo para uma infecção. Aqui constam as referências textuais e visuais que nós utilizamos para fazer esse trabalho. E é isso, obrigada. Qualquer dúvida pode entrar em contato com qualquer membro do grupo.